Espírito Santo, dai-me proteção antes de sair de casa. Oração de livramento. O que realmente acontece quando você cruza a porta da sua casa e entra no mundo sem saber o que o espera? Essa pergunta ecoa no coração de quem entende que a vida é cheia de caminhos imprevisíveis, encontros inesperados e situações que fogem ao controle humano. Há dias em que você sai com confiança, mas há outros em que carrega um peso silencioso, um receio que não confessa, uma inquietação que se instala na alma. E no fundo, nasce a necessidade de uma presença que vá à sua frente. Uma presença que veja o que você não vê, que discirna o que sua mente não alcança e que proteja o que suas mãos não conseguem guardar. A proteção que o Espírito Santo oferece não é apenas um escudo contra perigos físicos, é um cuidado que envolve a alma inteira. Ele protege pensamentos, decisões, caminhos, ambientes e encontros. Ele guarda não apenas o corpo, mas a direção. Não apenas o trajeto, mas o coração que caminha por ele. Muitas vezes, você sai de casa carregando preocupações, memórias de dias difíceis, pressões que drenam sua paz. E sem perceber, essas tensões internas se tornam portas abertas para cansaço, distrações e vulnerabilidades espirituais. Por isso, antes de iniciar o dia, existe um chamado divino para entregar o caminho ao Espírito Santo, porque ele é aquele que vê o início, o meio e o fim. Ele é aquele que conhece as curvas do trajeto, as intenções das pessoas, os riscos que se escondem no inesperado. Ele é aquele que guarda a sua ida e o seu retorno. É aquele que te cobre com paz quando o dia tenta te roubar a tranquilidade. É aquele que te fortalece quando você não sabe qual decisão tomar. É aquele que afasta o mal antes mesmo que você perceba sua aproximação. Este momento é um convite para entrar em um lugar de confiança profunda, para reconhecer que nenhum passo precisa ser dado sem a presença de Deus, para permitir que o Espírito Santo prepare o ambiente antes de você chegar nele, para compreender que a proteção de Deus não é apenas um clamor de medo, mas uma resposta de amor. Uma resposta que envolve, sustenta, guia e livra. Agora você será conduzido a essa verdade e encontrará segurança no cuidado invisível que Deus derrama sobre cada detalhe da sua caminhada. Há uma realidade que os olhos humanos não percebem, mas que toca cada passo do nosso dia. Quando alguém sai de casa, não enfrenta apenas ruas movimentadas, compromissos, trajetos ou tarefas. Enfrenta um mundo cheio de decisões repentinas, encontros inesperados, influências que moldam o espírito e pressões que tentam roubar a paz. Nada disso é visto com clareza na correria diária, mas tudo isso afeta o coração de maneira profunda. E é nesse invisível que se decide grande parte da nossa jornada. Muitas pessoas acreditam que precisam apenas de atenção redobrada, prudência e cuidado para enfrentar o dia. Esses elementos são importantes, mas não alcançam a dimensão espiritual do caminho. Há ambientes carregados de tensões que drenam energia. Há conversas que desanimam, há pessoas que trazem confusão, há situações que surgem sem aviso e exigem discernimento espiritual para serem enfrentadas. E é justamente nesses pontos que a presença do Espírito Santo se revela essencial. A Escritura mostra que o ser humano não luta apenas contra desafios visíveis, mas contra forças que atuam de modo sutil, influenciando pensamentos, emoções e percepções. Quando alguém sai de casa sem proteção espiritual, avança vulnerável, exposto a riscos que não compreende. Mas quando caminha coberto pela presença do Espírito Santo, há uma diferença profunda. A alma permanece firme, a mente permanece desperta, o coração permanece guardado. O Espírito Santo não permite que você seja surpreendido por aquilo que tenta te desestabilizar.
Ele te fortalece para responder com sabedoria ao que surgir. Ele te orienta nos momentos em que a mente fica dividida. Ele te preserva de situações que poderiam ferir sua paz. Ele protege você, não apenas afastando o mal, mas impedindo que o mal encontre lugar dentro de você. Porque muitas vezes o perigo não está no que acontece do lado de fora, mas no que tenta se instalar dentro da alma. Ao compreender essa realidade invisível, você passa a entender por que a proteção divina não é um detalhe, é uma necessidade. É o que garante que você caminhe na presença de Deus, enquanto se move por um mundo que nem sempre reflete a paz que o seu espírito deseja experimentar. O Espírito Santo conhece cada curva do seu caminho. Ele sabe o que você não sabe. Ele enxerga o que você não vê. Ele prepara a rota antes dos seus pés tocá-la. E é por isso que buscar essa proteção antes de sair de casa não é um ritual. É uma decisão espiritual que molda todo o seu dia. Há pesos que você carrega antes mesmo de atravessar o portão. Pesos silenciosos, quase imperceptíveis, mas que influenciam cada gesto, cada pensamento, cada reação. São preocupações que você não verbaliza, medos que você tenta controlar, dores antigas que ainda ecoam em lugares profundos da alma. Pressões que se acumulam entre responsabilidades, expectativas e incertezas. Tudo isso forma um campo interno que, se não for entregue ao Espírito Santo, se torna uma brecha aberta na sua caminhada. Muitas vezes, quando você sai de casa, o corpo está pronto, mas o coração está cansado. A mente está alerta, mas o espírito está fragilizado. E esse descompasso cria vulnerabilidade. No trânsito, pequenas tensões se ampliam. No trabalho, palavras que seriam simples ganham peso emocional. Em conversas banais, você sente sua paz escorrer sem entender por quê. Não é coincidência. É o reflexo das batalhas internas que você ainda não colocou diante de Deus. A preocupação silenciosa vai minando sua força. O medo escondido rouba sua confiança. A ansiedade baixa confunde seu discernimento. A alma carregada perde sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E quando isso acontece, o dia parece mais difícil do que realmente é. Situações comuns se tornam pesadas. Desafios simples se tornam gigantes. E sem perceber, você enfrenta o mundo carregando uma bagagem que não nasceu para ser carregada sozinho. O Espírito Santo enxerga esse peso antes de você perceber sua existência. Ele vê o que ocupa espaço demais no seu interior. Ele entende o que te desgasta. Ele conhece as dores que você tenta ignorar. Ele sabe quando sua mente está dispersa e quando seu coração está inquieto. E é por isso que ele se coloca à disposição para te fortalecer antes mesmo que o dia comece. Ele deseja aliviar aquilo que te rouba energia. Ele deseja curar aquilo que te desorganiza. Ele deseja restaurar aquilo que te fragiliza. Quando você abre seu coração para o Espírito Santo antes de sair de casa, você permite que ele limpe as tensões acumuladas. Ele alinha seus pensamentos. Ele acalma sua alma. Ele devolve nitidez à sua percepção espiritual. Ele prepara você não apenas para o que encontrará do lado de fora, mas para vencer as batalhas que estavam acontecendo dentro de você. A proteção divina não começa no momento do perigo. Ela começa na atmosfera do seu interior. Quando o Espírito Santo guarda a sua mente, o mundo perde força sobre você. Quando ele guarda suas emoções, as circunstâncias deixam de te dominar. Quando ele guarda seu espírito, nenhum ambiente tem poder de quebrar sua paz. E é por isso que antes de sair de casa, você precisa desse encontro, para que o caminho não te desgaste, para que as tensões não te definam, para que a paz seja maior do que qualquer pressão.
Quando o Espírito Santo se move para te proteger, ele não age apenas como um escudo à sua frente. Ele se posiciona em todos os lados. Ele vai à frente abrindo caminhos. Ele permanece ao lado sustentando seus passos. Ele fica atrás guardando aquilo que você não consegue ver. Sua proteção não é fragmentada. É completa, é contínua, é viva, é ativa em cada segundo da sua jornada. Há situações que você evita sem nem perceber. Há decisões que você toma com uma clareza que não imaginava ter. Há pessoas das quais você se afasta sem saber exatamente por quê. Esses movimentos sutis não são fruto do acaso, são respostas do Espírito Santo conduzindo você. Ele guia seu espírito antes que sua mente compreenda. Ele protege sua alma mesmo quando você não está consciente do risco. Ele se antecipa ao que poderia te atingir e neutraliza ameaças antes que se tornem realidade. A presença do Espírito Santo transforma o dia de maneira profunda. Ele não protege apenas contra acidentes ou imprevistos. Ele protege contra ambientes que desgastam, contra influências que contaminam, contra palavras que ferem, contra decisões precipitadas que poderiam trazer consequências dolorosas. Ele atua no campo físico, emocional e espiritual, porque sabe que suas batalhas acontecem em todas essas áreas ao mesmo tempo. É o Espírito Santo quem te dá sensibilidade para perceber quando um lugar não é seguro. É Ele quem acende um alerta interior quando uma conversa não te fará bem. É Ele quem inspira prudência quando algo parece atraente demais para ser verdadeiro. É Ele quem te dá paz quando o caminho é certo, mesmo que pareça difícil. É Ele quem te dá inquietação quando o caminho é errado, mesmo que pareça fácil. A proteção divina não é apenas um afastamento do mal, mas um direcionamento para o bem. E existe algo ainda mais profundo. O Espírito Santo protege sua identidade. Quando o mundo tenta te distrair, ele te chama de volta. Quando as circunstâncias tentam te empurrar para uma reação impulsiva, ele te estabiliza. Quando o medo tenta te paralisar, ele te lembra que você não caminha sozinho. Ele não permite que as pressões externas dominem seu interior. Ele sustenta sua paz para que você não seja moldado pelo ambiente, mas pelo propósito de Deus. Caminhar com essa consciência muda tudo. Você não sai mais de casa como alguém exposto, vulnerável, indefeso. Você sai como alguém acompanhado, como alguém guardado, como alguém guiado. E essa presença não se perde no meio do dia. Ela permanece, ela envolve, ela conduz, ela te dá firmeza mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. Quando você pede proteção ao Espírito Santo, você não está pedindo apenas para ser livrado de um perigo específico. Está pedindo para ser conduzido por uma presença que conhece o caminho mais do que você, que vê o que você não vê e que guarda cada detalhe da sua vida com amor e precisão. Há formas de livramento que passam despercebidas. Livramentos que não se manifestam apenas como um desvio súbito de perigo, mas como uma direção silenciosa que Deus coloca no coração. Muitas vezes, a maior proteção não vem do afastamento do mal, mas da capacidade de enxergar o caminho certo. E esse discernimento não nasce da lógica humana. Ele nasce da sensibilidade espiritual, nasce da conexão com o Espírito Santo. O perigo mais comum não é o ataque declarado, é a decisão tomada sem sabedoria, é o passo dado sem reflexão, é o encontro que parecia inofensivo, é o convite que parecia seguro, é a palavra que parecia simples. São essas pequenas escolhas que moldam destinos. E por isso, o Espírito Santo atua de forma profundamente estratégica. Ele não apenas guarda a sua vida, ele guarda a sua direção. O discernimento é uma das maiores expressões da proteção divina. Quando o Espírito Santo ilumina sua mente, você percebe intenções ocultas. Você identifica ambientes carregados. Você entende quando deve permanecer e quando deve recuar.
Você sente quando uma proposta não carrega paz. Você reconhece quando um caminho não foi aberto por Deus. Esse tipo de livramento evita desgastes que o corpo não suportaria. Evita feridas que a alma levaria anos para curar. Evita quedas que o espírito levaria tempo para restaurar. A proteção do Espírito Santo não é apenas reativa, ela é preventiva. Ele impede que você entre em situações que pareciam boas, mas que se revelariam perigosas. Ele freia sua pressa quando você está prestes a agir por impulso. Ele acalma sua mente quando a ansiedade tenta te empurrar para decisões precipitadas. Ele cria uma sensibilidade que faz você reconhecer sinais que antes ignorava. E há algo ainda mais profundo. O Espírito Santo não te protege apenas de ameaças externas. Ele te protege de você mesmo, de suas dúvidas, de seus impulsos, de suas carências emocionais, de suas fragilidades momentâneas. Ele não permite que você entregue seu coração a lugares que não o merecem. Ele não permite que você confie em promessas vazias. Ele não permite que você se coloque em situações que Deus não preparou para você. Quando você busca proteção antes de sair de casa, o Espírito Santo alinha sua percepção. Ele prepara seus olhos para ver. Ele prepara seus ouvidos para discernir. Ele prepara seu coração para sentir, e quando o interior está ajustado, o exterior perde a capacidade de te confundir. A paz se torna seu sinal. A inquietação se torna seu alerta. E assim, o livramento acontece não apenas como intervenção, mas como direção. É nesse ponto que você percebe que estar protegido é muito mais do que estar guardado. É estar guiado. É caminhar por rotas que Deus aprovou. É entrar apenas onde o Espírito te autoriza. É evitar caminhos que parecem corretos aos olhos humanos, mas que não carregam a presença de Deus. Esse é um dos maiores atos de proteção que o céu pode oferecer. Livrar você não apenas do mal, mas de si mesmo. Antes de Deus proteger o caminho à sua frente, Ele protege o território dentro de você. Porque não adianta estar em um ambiente seguro se a mente está em conflito. Não adianta caminhar por uma rota tranquila se a alma está desorganizada. Não adianta pedir livramento externo se o perigo maior está nas tempestades internas que você ainda carrega. O Espírito Santo sabe que a verdadeira proteção começa naquilo que ninguém vê. Seus pensamentos, suas emoções, suas memórias e suas motivações. Há dias em que você sai de casa com o coração inquieto. Uma parte de você quer confiar, mas outra parte está exausta. Há momentos em que a mente está tão carregada que qualquer detalhe se torna motivo de irritação ou medo. Há dias em que a ansiedade fala mais alto do que a fé. E quando a alma está nesse estado, tudo o que acontece do lado de fora ganha uma proporção maior do que deveria. Pequenas tensões parecem ameaças. Pequenos contratempos parecem tragédias. Pequenas palavras parecem ataques. A proteção divina não ignora o que existe dentro de você. O Espírito Santo toca a raiz das emoções desordenadas. Ele acalma pensamentos acelerados. Ele reorganiza prioridades que estavam confusas. Ele cura memórias que ainda influenciam suas reações. Ele fortalece sua fé para que você não se torne refém das circunstâncias. Ele recolhe cada pedaço disperso do seu interior e devolve unidade ao seu espírito. Quando a mente está guardada, as circunstâncias perdem poder. Quando o coração está protegido, o dia perde o direito de te ferir. Quando o espírito está alinhado com Deus, nenhum ambiente tem força para quebrar sua paz. É por isso que a proteção do Espírito Santo começa antes do primeiro passo. Começa na sua alma. Ele te dá serenidade para enfrentar pressões. Te dá sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Te dá paciência quando o ritmo do dia tenta te atropelar. Te dá firmeza quando o medo tenta te dominar. Ele prepara o terreno interior para que nada externo consiga te desestabilizar.
E há algo ainda mais profundo. Quando o Espírito Santo protege a sua mente, ele impede que você interprete o mundo através das lentes da preocupação. Quando protege suas emoções, ele impede que você reaja através da dor. Quando protege seu espírito, ele impede que você viva o dia como alguém vulnerável. Você deixa de ser afetado pelo ambiente e passa a influenciá-lo. Porque quem carrega paz não é dominado pelo caos. Quem carrega luz não anda em trevas. Quem carrega o Espírito não caminha sozinho. Por isso, antes de pedir livramento do que está fora, permita que ele guarde o que está dentro. Porque quando a alma está protegida, o mundo não tem poder de destruir o que Deus está construindo em você. Antes da oração de proteção, o coração precisa se preparar para receber aquilo que Deus deseja derramar. A oração não é apenas um pedido, é uma entrega. É uma abertura, é um movimento espiritual que cria espaço para que o Espírito Santo haja com profundidade. Quando alguém ora apenas com os lábios, o efeito é superficial. Mas quando ora com o Espírito, o céu se move. E é isso que transforma a vida. O Espírito Santo deseja conduzir você a esse lugar de profundidade. Ele quer tocar áreas que você manteve fechadas. Quer alcançar pensamentos que você tentou controlar sozinho. Quer curar emoções que você nunca colocou diante de Deus com sinceridade. Para isso, é necessário desacelerar o interior, silenciar o que distrai, reconhecer o que pesa e permitir que Ele examine o que está fragmentado. A preparação para a oração é um ato de humildade. É admitir que você não enxerga tudo, que você não controla tudo, que você não sabe o que o dia reserva. É reconhecer que precisa da presença de Deus para caminhar com segurança, sabedoria e paz. Esse reconhecimento traz o coração para um estado de rendição, e é na rendição que o Espírito Santo trabalha com maior liberdade. Neste momento, imagine o seu interior como uma casa que está sendo organizada. Portas que estavam trancadas estão sendo abertas. Luz entra onde antes havia sombra. O que estava espalhado começa a se recolher. O que estava confuso começa a ganhar forma. O que estava pesado começa a se aliviar. Esse é o movimento do Espírito Santo preparando o ambiente para a oração. A preparação também envolve confiança. Confiar que Deus não apenas te ouve, mas se importa. Confiar que Ele não apenas te guarda, mas te guia. Confiar que Ele não apenas te protege, mas te sustenta ao longo do dia. Confiar que, mesmo quando você não vê, Ele está agindo em detalhes que ultrapassam sua compreensão. Quando a oração nasce de um coração preparado, ela não se perde no ar. Ela toca o céu. Ela toca Deus. E Deus toca você. Esta preparação é a ponte entre a sua necessidade e a resposta divina. É o momento em que sua alma se coloca na posição certa para receber livramento, proteção, força e direção. Agora que o coração foi alinhado e o espírito foi aquietado, você está pronto para entrar diante de Deus com profundidade. Está pronto para entregar a rota que percorrerá. Está pronto para pedir que o céu caminhe à sua frente. Este é o momento mais profundo de toda a sua preparação espiritual. Aqui, você não apenas pronuncia palavras, você abre a alma. Você retira camadas de medo, tensão, insegurança e entrega tudo ao Espírito Santo, com a confiança de quem sabe que Deus cuida de cada detalhe da vida. A oração que você fará agora tem poder para transformar o seu dia, proteger seu caminho e reposicionar seu espírito. Ela cria um ambiente onde o céu se aproxima e o coração encontra descanso. Antes de orarmos, permita que sua respiração desacelere. Permita que seu interior silencie. Permita que sua alma se abra. Não há pressa neste momento.
O Espírito Santo está aqui, atento, presente, sensível a cada sentimento que você traz consigo. Ele vê seu desejo sincero de proteção. Ele conhece suas preocupações antes mesmo que você as coloque em palavras. Ele sabe o que pesa no seu coração e sabe o que você enfrentará ao longo do dia. E é por isso que ele te convida agora a orar com profundidade. Ore comigo. Espírito Santo, eu me coloco diante da tua presença com reverência e confiança. Eu reconheço que o dia que está à minha frente é desconhecido para mim, mas totalmente conhecido por ti. Antes de sair de casa, eu consagro cada pensamento, cada passo, cada decisão e cada encontro às tuas mãos. Toca meu interior e prepara minha alma para caminhar debaixo da tua proteção. Acalma tudo o que está inquieto. Dissipa todo o medo que tenta criar raízes dentro de mim. Restaura minha paz para que eu saia fortalecido. Eu te peço, Espírito Santo, que coloques um escudo ao meu redor. Vai à minha frente com teu poder. Entra nos ambientes antes de mim. Coloca tua luz onde houver escuridão. Quebra toda intenção contrária ao bem. Fecha os caminhos que poderiam me levar ao perigo. Abre apenas as rotas que carregam a tua direção. Guarda minhas entradas e minhas saídas. Guarda meus passos apressados e meus passos hesitantes. Guarda meus gestos e minhas escolhas. Livra-me de acidentes, de descuidos, de distrações que poderiam tirar minha atenção. Livra-me de pessoas que não carregam tua paz. Livra-me de palavras que tentam ferir, confundir ou desanimar. Livra-me de conflitos que não me pertencem. Livra-me de ambientes que drenam minha energia espiritual. Livra-me de propostas que parecem boas, mas que não vêm de ti. Livra-me de armadilhas invisíveis. Que nenhum perigo se aproxime do meu corpo, da minha mente ou do meu espírito. Espírito Santo, guarda também a minha percepção. Eu te peço discernimento. Que meus olhos enxerguem além das aparências. Que meus ouvidos reconheçam tua voz em meio ao barulho do mundo. Que meu coração perceba rapidamente quando algo não vem de ti. Que eu não me deixe conduzir pelo impulso ou pela ansiedade, mas pela tua direção. Que a tua paz seja o sinal que me guia. Que a tua inquietação seja o alerta que me protege. Eu te entrego meus pensamentos, purifica-os. Eu te entrego minhas emoções, acalma-as. Eu te entrego minha mente, fortalece-a. Eu te entrego meu espírito, alinha-o contigo. Que nenhuma confusão tenha poder sobre mim, que nenhuma mentira encontre espaço na minha alma. Que nenhum medo me paralise, que nenhuma voz contrária ao teu propósito consiga me desviar. Derrama sobre mim uma paz que percorre meu corpo como descanso e segurança. Derrama coragem para enfrentar o que for necessário. Derrama sabedoria para responder com equilíbrio. Derrama graça para suportar o que for pesado. Derrama amor para que eu leve tua presença onde eu estiver. Que cada passo do meu dia carregue o teu selo. Que cada movimento do meu coração seja protegido pela tua mão. Eu consagro meu caminho, eu consagro meus projetos, eu consagro meus encontros, eu consagro meu retorno para casa. Que o teu livramento esteja comigo do primeiro ao último instante. Que os anjos do Senhor acampem ao meu redor. Que nenhuma arma preparada prospere contra mim. Que nenhum mal se aproxime. Que a tua presença seja o muro que me cerca e a luz que me guia. Eu descanso em ti. Eu confio em ti. Eu caminho contigo. Recebo agora a tua proteção, a tua paz e o teu livramento. Amém. Quando a oração chega ao fim, o que acontece dentro de você não é apenas um sentimento passageiro. É uma transformação espiritual que se instala com profundidade. A proteção que o Espírito Santo libera não é efêmera, é sólida, é constante. Ela não se limita ao momento em que você ora.
Ela se estende por cada minuto do seu dia, conduzindo seus passos, guardando sua mente e sustentando sua alma. O livramento verdadeiro não age apenas no que você vê, mas no que você nem imagina que poderia te afetar. O Espírito Santo começa a reorganizar seu interior. Ele recolhe pensamentos dispersos e lhes devolve ordem. Ele limpa emoções que estavam pesando mais do que deveriam. Ele desfaz tensões que se acumulavam em silêncio. Ele fortalece áreas frágeis que antes eram pontos de ataque. Essa reorganização é a base da proteção divina, porque uma alma ajustada não é facilmente abalada. A mente que está em paz não é conduzida pelo medo. O espírito que está firme não se perde diante das pressões do dia. Agora você caminha com uma consciência diferente. A consciência de que há uma presença preparando caminhos antes de você chegar neles. A consciência de que, mesmo quando você não está atento, Deus está. A consciência de que cada encruzilhada, cada decisão, cada encontro, cada ambiente é observado pelo Espírito Santo com amor, zelo e precisão. Você não sai mais como quem entra no desconhecido desprotegido. Sai como alguém acompanhado por uma presença que sabe o início, o meio e o fim do seu trajeto. E essa presença atua de formas que você nem sempre percebe. Em um atraso que frustra, mas livra. Em um desvio que parece inconveniente, mas guarda. Em uma impressão que te faz recuar. Em uma paz que confirma o caminho. Em uma inquietação que te impede de entrar em algo que traria dor. Esse é o modo do Espírito Santo te proteger. Não apenas afastando o mal evidente, mas guiando você por rotas onde o bem floresce, onde o propósito permanece e onde sua paz não é roubada. A presença do Espírito Santo também te sustenta quando o dia se torna pesado. Ele te relembra, no meio da correria, que você não precisa carregar tudo sozinho. Ele te traz serenidade quando a ansiedade tenta dominar. Ele te fortalece quando pensamentos negativos buscam espaço. Ele te orienta quando as circunstâncias te confundem. Ele te dá descanso quando o cansaço tenta consumir suas forças. Ele te mantém de pé quando algo tenta te derrubar por dentro. Esta é a marca da verdadeira proteção. A paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece instável. A clareza que surge quando antes havia confusão. A força que nasce no coração quando antes havia fragilidade. A certeza de que Deus está presente, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe da esperança. Enquanto você avança pelo seu dia, lembre-se de que a oração que fez não foi apenas um pedido, foi um pacto de confiança, uma declaração espiritual que liberou sobre sua vida a proteção do céu. O Espírito Santo acompanha não apenas seus passos, mas sua respiração, seus pensamentos, seu ritmo emocional. Ele está atento ao que você enfrenta. Ele está presente quando você chega. Ele está presente quando você vai embora. Ele está presente quando você retorna para casa. Ele guarda seu início e seu fim. E sempre que sentir o peso da rotina, volte ao que foi semeado neste momento. Feche os olhos, respire fundo e lembre-se da paz que Deus colocou no seu coração agora. Lembre-se da presença que te envolve. Lembre-se da promessa que te sustenta. Você não caminha desprotegido. Você caminha amparado. Você caminha guiado. Você caminha acompanhado por aquele que nunca dorme, nunca falha e nunca abandona. O Espírito Santo vai com você, fica com você e te traz de volta em segurança.